Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar o estudo da cinética química, tá? Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. No primeiro vídeo eu mostrei ali, através de alguns exemplos, a importância do estudo da cinética química. Como que a gente pode se utilizar, tornar prático, tornar útil o conhecimento da cinética química, tá bom? Então, muito bem. Como é, na verdade, que a velocidade de uma reação pode ser medida, tá? Então, você tem aqui um esquema, um gráfico, mostrando como é que varia ao longo do tempo a quantidade dos reagentes de uma reação. Todos nós sabemos que uma reação química ela vai ter os reagentes ou o reagente e o produto ou os produtos, não é? Os reagentes, eles sofrem transformação, eles são gastos, eles são consumidos na medida em que os produtos são produzidos, são formados. A quantidade de reagentes ao longo do tempo vai sendo diminuída, vai diminuindo a quantidade. Então você tem, por exemplo, a queima de um combustível no motor do seu carro, né? Imagine que você coloque lá 1 litro de gasolina e que o seu carro com 1 litro de gasolina consiga fazer 10 quilômetros, tá? Então à medida que você vai andando, o que vai acontecendo com a quantidade de combustível no motor do seu carro? Vai diminuindo, tá certo? Então a quantidade dos reagentes, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, podendo zerar completamente, tá? Nós vamos verificar que nem todas as reações se completam. Nós vamos estudar isso num próximo assunto. Existem reações que os reagentes são consumidos completamente, ou seja, a quantidade de reagente aqui vai para o zero, que é o caso, por exemplo, da reação de queima do combustível no nosso carro. Você coloca lá 5 litros de gasolina e vai andando, 50 quilômetros depois zerou, acabou tudo, sobrou nada, né? Mas nós vamos ter reações em que essa quantidade de reagente ela não acaba, não zera. Nós vamos estudar isso depois, tá bom? Mas você compreende facilmente que a quantidade de reagente, à medida que o tempo passa, diminui. Tranquilo isso, né? Agora, a quantidade de produto, por sua vez, à medida que os reagentes vão se transformando nos produtos, é óbvio pensarmos que a quantidade do produto vai fazendo o quê? Vai aumentando, né? Então você consegue determinar a velocidade de formação de um determinado produto, né? Você pode medir a quantidade desse produto, que se forma em um determinado tempo, né? E você assim consegue calcular a velocidade de formação de um determinado produto. Da mesma forma, você também consegue calcular a variação da quantidade do reagente, né? A variação da quantidade do reagente em um determinado tempo, ou seja, você também consegue calcular a velocidade de consumo do reagente, tá? Então, nós temos então duas situações. A velocidade de consumo dos reagentes, eu posso calcular, e a velocidade de formação dos produtos, eu posso calcular, tá bom? Então, como é que a gente faz para calcular a velocidade média nas reações químicas? Bem, a velocidade média é uma razão matemática em módulo. É uma razão matemática entre a concentração do reagente ou do produto, né, e a variação do tempo. As unidades mais comuns para a variação dessa concentração é mol. Mais comum de todas é mol, mas eu também posso ter a grama e também posso ter o litro, tá? A unidade mais comum para o tempo pode ser o segundo, o minuto ou até mesmo a hora. Então aqui nós podemos usar qualquer um destas unidades dependendo da questão do exercício, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz. Imagine que nós tenhamos aqui esta reação. Nesta reação eu tenho 2 reagentes, o reagente A e o reagente B. Esses reagentes
reagem formando o produto C, tá bom? Então aqui nós temos, foi estudado, né? Foi estudado e anotado, né? À medida que o tempo passou, durante os primeiros 16 segundos, foi medido a quantidade em mol por litro, portanto foi medida a concentração destes participantes da reação. Então observe aqui comigo, ora. Inicialmente foi colocado 1 mol de A, 1 mol por litro de A, para reagir com 2 mols por litro de B. Então foi colocado aqui estequiometricamente. Claro que no início, né, no tempo igual a 0, não tinha produto ainda, porque a reação ainda não havia começado, tá certo? Então ainda não tinha C. Então foi colocado o A em contato com o B, 1 mol de A, 2 mols por litro de B, foram colocados juntos. Bom, a reação começou 4 segundos depois, já tinha sido consumido um pouquinho de A, né? Ele tinha colocado 1, agora estava 0,6, já tinha sido consumido. Também a quantidade de B já havia diminuído, 4 segundos depois, já havia diminuído. Veja que 2 eu tinha colocado inicialmente, agora só tem 1,2, já tinha sido consumido 0,8, tá? E aqui foi formado C, 0,4. Tinha 0, foi formado 0,4. E assim sucessivamente, ele foi medindo, veja que 16 segundos depois, portanto uma reação super rápida, 16 segundos depois não tinha mais A, ó, foi consumido todo, a reação consumiu completamente a quantidade do reagente A e completamente a quantidade de reagente B e formou-se 1 mol de C. Olha que interessante. Então observe que os dados aqui da tabela, na verdade, acabam seguindo a estequiometria da reação. Pela estequiometria da reação, quando 1 mol de A reage com 2 mols de B, forma-se 1 mol de C, certo? Então, 1 está para 2 e para 1. Quando 1 mol desse reage com 2 desse, forma 1 desse, certo? É isso que está aí na estequiometria. Observe que os dados experimentais estão de acordo com a estequiometria. Passados 16 segundos, ó, eu tinha 1 mol inicialmente, 16 segundos depois reagiu tudo, sobrou nada, ó. Então reagiu 1 mol de A. Ele colocou 2 mols de B aqui, 16 segundos depois zerou, reagiu todo B, 2 mols de B. E o que ele formou? Formou 1 mol de C. Então, quanto tempo levou para acontecer essa reação? De tal forma que 1 mol de A reagisse com 2 mols de B para formar 1 mol de C. 16 segundos. Dá para eu calcular a velocidade em diferentes intervalos de tempo? Dá sim. Então vamos ver, ó. Qual a velocidade de consumo de A no intervalo de 0 a 12 segundos? Então vamos considerar que esse intervalo aqui de 0 até 12 segundos, né? O que aconteceu? Então como é que eu faço? Olha, eu quero calcular a velocidade média do reagente A, né? Claro, ele vai diminuir, portanto, põe em módulo, né? Porque iria ficar negativo aí, mas põe em módulo para calcular a velocidade. Então, o módulo da variação da concentração de A sobre o módulo da variação do tempo. Ora, a variação do tempo de 0 para 12 foram 12 segundos. A variação de A foi de 1 para 0,2, portanto, variou 0,8, tá certo? Então, vamos colocar aqui os dados, olha. Variação da concentração de A. Eu tinha final menos inicial, 0,2 menos 1. 0,2 menos 1. A unidade aqui você deixa mol por litro, mas se não quiser pôr unidade também não precisa, tá bom? Tá tudo certo. Então, 0,2 menos 0,1 dividido por 12 menos 0, ok? Segundos. Veja que a unidade da concentração é mol por litro, a unidade do tempo é segundo, foi isso que ele colocou aqui. Você pode fazer as continhas e só no fim colocar as unidades também, não tem problema, tá bom? Bem, então fazendo essa conta aqui, você vai ter, ó, 0,8 dividido por 12, tá bom? Então vai dar, como está em módulo, 0,8 mols por litro a cada 12 segundos. Você pode fazer a conta, vai dar 0,06 mol por litro por segundo, tá bom?
fazendo isso aqui, mol por litro por segundo, tá bom? É isso que está aqui. Ah, professor, porque aparece menos 1 aqui? Porque isso aqui já está embaixo, né? Está dividindo, já está embaixo, e ele levou tudo para cima. Quando o que está dividindo vem para cima, né? Quem está embaixo no denominador passa para o numerador, você muda o sinal, tá bem? Então, mudou a operação, muda o sinal, ok? Então é por isso, mol por litro por segundo. Mas é a mesma coisa que escrever mol por litro por segundo. Dá no mesmo, tá bom? Então você calculou aqui a variação da concentração de ar pela variação da concentração de ar no intervalo de tempo de 0 a 12 segundos. Assim você calcula a velocidade de consumo de ar. E se nós quisermos calcular a velocidade de consumo de B, agora no intervalo de 0 a 16 segundos. Então, olha, agora o B de 0 até 16 segundos. Veja que ele foi consumido 2 mols por litro, né? Foi consumido tudo em 16 segundos. Então aqui fica fácil também. Variação da concentração sobre variação do tempo em módulo, né? Então, olha, 0 menos 2 foi consumido tudo, né? E num tempo de 16 segundos. Então aqui 2 por 16, aqui como está em módulo, né? Vai dar 0,125 mol por litro por segundo. Ok? Maravilha? Fácil, né? Fácil calcular a velocidade de consumo dos reagentes. Agora vamos calcular a velocidade de formação do produto C no intervalo entre 0 e 8 segundos. Então, é fácil, né? Variação da concentração de C naquele intervalo de tempo. Então, de 0 até 8 segundos foi produzido aqui 8 mol por litro, né? 0,8 mol por litro. Então, vamos lá. Aliás, 8 segundos vai dar 0,6, né? 0,6 dividido por 8, então vai dar aqui 0,075 mol por litro por segundo. Ok, e agora, qual a velocidade média da reação como um todo no intervalo de 0 a 8? Porque nós calculamos a velocidade da reação em relação ao A, em relação ao B e em relação ao C. Mas se eu quiser saber a velocidade média da reação, como é que a gente faz? Então veja lá, a velocidade média da reação, vai ser igual à velocidade média do A, que vai ser igual à velocidade média do B, que vai ser igual à velocidade média do C. Vai ser a velocidade média da reação, tá certo? Não tem jeito. Neste caso é só respeitar as proporções estequiométricas. Então a gente poderia fazer a conta assim, ó. Então a velocidade média do reagente, da reação em relação ao A. Então, de 0 a 8. Então, o A de 0 a 8. Aqui, ó, do 0 segundo até 8. Aqui. Então, fazendo o cálculo aqui, você tem 0,4 menos 1 em cima e 8 menos 0 aqui. A gente fazendo a continha aqui, dividindo pelo coeficiente estequiométrico, você vai ter 0,75 mol por litro, tá bom? Tem que respeitar o coeficiente. Nesse caso aqui do reagente B, olha só. Então, 0,8 menos 2, dividido por 8 menos zeros. Só que agora eu vou dividir por 2, pelo estequiométrico aqui, pelo coeficiente estequiométrico. Então, 0,75, né? E a velocidade média do C, 0,6 menos 0, dividido por 8 menos 0, né? Vai dividido por 1, né? Porque o coeficiente é 1, também vai dar 0,075 mol por litro por segundo. Então, a velocidade média da reação, ela vai ter que ser igual para todos os componentes, para todos os participantes. Só que aí você tem que considerar o coeficiente estequiométrico. Professor, então como é que eu faço se você pedir a velocidade média da reação? Simples, meu amiguinho. Você vai considerar um cara cujo coeficiente estequiométrico seja 1, calcular a velocidade dele naquele intervalo, e a velocidade dele naquele intervalo de tempo que foi pedido vai ser igual à velocidade média da reação, tá bom? Então, um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você gostou, encaminhe aí para os seus amiguinhos, compartilhe, né? Aperte o sininho se for o caso. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.